paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Isaías capítulo 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Jesus, quando veio, o que ele fez? Ele repreendia os fariseus, escribas, os hipócritas, que colocavam um jugo no povo que o povo não podia carregar. Não façam o que façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Escribas e fariseus hipócritas colocam um jugo no meu povo que eles não podem carregar. E Jesus fez o quê? Ele combatia esses hipócritas, mas ele era manso e suave com os humildes. Todos aqueles que se chegavam a ele pedindo alguma coisa, Jesus não negava. Pelo contrário, ajudava de coração. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas conhecem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Ou seja, naquele dia, todos reconhecerão Jesus Cristo. É quando praticamente Jesus está voltando, já está com os pés aqui na terra. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o, divi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Síria, como o que houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Ou seja, aqueles que não estiverem na presença de Deus, que não receberam Jesus como Salvador, que foram hipócritas, que foram rebeldes, que tiveram o coração endurecido, esses serão lançados fora. E os outros que, eu sou arrogante, mas agora eu conheço Jesus, eu não sou mais arrogante, agora a minha vida é com Jesus, esse terá um destino diferente. Capítulo 12. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor,
porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aqui ele está falando de que Deus tiraria eles do cativeiro. Então, vamos nos alegrar, porque Deus está fazendo o melhor para nós. Nos alegraremos muito mais quando estivermos no paraíso com Deus, no reino celestial, ao lado de Jesus. Capítulo 13. Sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor como o de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa a revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles. A sua casa será saqueada e sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca, jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto repousarão,
e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Acabou a Babilônia. Babilônia teve um tempo de honra, teve um tempo de formosura. Acabou a Babilônia. Assim Deus fala em Apocalipse: também acabarei com a Babilônia. Naquele dia, no meu momento, acabarei com a Babilônia. Capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra. E unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Esse era o objetivo. Deus deu leis, mandamentos, estatutos para que Israel seguisse, as outras nações visse o comportamento de Israel e agisse da mesma forma. Só que isso não aconteceu. Os povos se tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas. Na terra do Senhor cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. Ou seja, não é pecado você ter um servo, uma serva, só que trata esse servo, essa serva como gente. Ah, eu tenho uma empregada, essa empregada ela cozinha. Ótimo, na hora do almoço, sente-se com a gente, né? E assim vai. Você tem um serviço para ele, para ela, você ensina como que você quer. Só que às vezes o teu método é errado. E se nós fizéssemos assim, não seria melhor? Ah, não sei. Faça, vamos ver como é que fica. Se eu não gostar, eu vou dizer que eu não gostei. Se eu gostar, digo que gostei e pronto. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriram os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo. Até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, estás fraco, e és semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Aqui Deus está falando do rebelde, e ele fala claramente: queria ser como eu, queria se assentar no meu lugar, queria estar acima de mim. Como pode? Você faz uma cadeira e essa cadeira querer tomar o teu lugar. Não tem como. Não é possível. Eu te fiz para você fazer assim, 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 para você ser assim, 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 para você me buscar assim, assim, assim. Está fazendo isso? Não. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos,
que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa, todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura como um renovo bastardo, como de mortos traspassados à espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Viu a condenação de Deus contra o demônio aqui? Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra, e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Reduzi-la-ei à possessão de ouriços e a lagoas de águas. Varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Como que está a Babilônia hoje? Literalmente abandonada, esquecida. Só é lembrada pelos arqueólogos, por algumas pessoas que conseguem fazer uma visita, mas a morada, há quem não, aqui é meu lugar de habitação, aqui é minha casa, aqui é minha cidade, totalmente destruída, abandonada, assolada, esquecida. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Deus determinou algo de bom para você. É só você ficar nos caminhos do Senhor, buscar a Deus, fazer o que Deus manda, para que a tua bênção chegue rapidamente. Porque Deus está com as mãos estendidas. Ninguém pode, não, tira, Senhor, a mão de sobre ele. Ninguém pode fazer isso. No ano em que morreu o rei Acás, foi pronunciada esta sentença: não te alegres, tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus sobreviventes. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, toda treme, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das fileiras. Deus está fazendo uma profecia contra a Filistia, terra dos filisteus, opressores de Israel. Todos os teus inimigos têm sentença determinada. Se não te deixarem, se não cuidarem de você, mesmo que não cuida, mas se não te deixarem em paz, grande será o peso das mãos do Senhor contra eles. Que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios, que o Senhor fundou a Sião e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo? Deus fundou Sião para quem? Para nós, né? Para o povo dele, para os aflitos. Deus cuida de nós.